T-News. 7h38, estamos de volta com o T-News e hoje nós estamos recebendo o deputado federal Sérgio Souza, do PMDB aqui do Paraná. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Amarelli, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Deputado, eu gostaria primeiramente de uma análise sua a respeito da situação envolvendo o PMDB em todo o país, né? O senhor faz parte da bancada, inclusive, que apoia Michel Temer, porque sabemos que existem dentro do PMDB algumas divergências, né? Um partido bastante rachado, mas hoje o Michel Temer vive uma situação muito difícil. Teremos agora, no dia 6, já o início do julgamento da chapa que envolve Temer e Dilma. Existe uma possibilidade de que ele seja cassado e, por um outro lado, denúncias, né? Envolvendo delações da JBS, muita gente pedindo a saída de Temer, porque considera que ele não é legítimo, que ele não tem mais legitimidade para continuar no país. Qual é o seu posicionamento a respeito disso? Bom, Amarelli, eu acho que se você fizer uma pesquisa nacional, até teve uma recentemente aí, feita acho que pelo Paraná Pesquisa, perguntando sobre eleições diretas ou eleições indiretas. Aí o resultado, 96%, fala de eleições indiretas. O presidente Michel Temer, ele não é um presidente popular. Muitos consideram que ele ingressou na presidência por via indireta, ilegítimo. Alguns até dizem que por golpe, né? Foi golpe ou não, deputado? Não tem nada de golpe. O golpe aí teria sido dado pelo Congresso Nacional, que é representante do povo. E a maioria... E está lá, inclusive, no artigo 1º da Constituição, né, dizendo que todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através dos seus representantes. Se o povo escolheu bem ou mal, né, o Congresso está lá para cumprir a Constituição. E foi assim que foi feito. No entanto, as medidas adotadas para tentar recuperar a economia do país são medidas duras, são medidas que mexem com situações no país de comodismo de boa parte das classes, mexe com sindicatos, mexe com eventuais direitos daqueles que mais ganham salários mais altos no país, principalmente daquelas categorias de servidores públicos que têm os maiores cargos, e isso, lógico, que traz ainda uma popularidade mais baixa. Agora, os fatos mais recentes, né, os fatos aí de 15, 20 dias atrás, esses fatos nos surpreenderam a todos. Chegou um momento de internamente surgir por várias vezes a questão de possível renúncia, de abertura de processo de impeachment, e aí não houve impeachment, não houve renúncia, e vem aí na semana que vem o processo do TSE que julga a chapa e há um pedido para separar isso. Juridicamente, aqui inclusive enquanto advogado e da área, eu já advoguei muito no direito eleitoral, a jurisprudência não é uníssona no sentido de julgar separadamente um vice e o titular. No entanto, as campanhas presidenciais, elas são separadas. A arrecadação é separada, a prestação de contas é separada. Aí só que você tem que fazer uma análise mais profunda também, né? Elegeu a titular, elegeu junto o vice. Se foi eleito por um recurso desviado por um partido que estava no poder, o vice também deve ser penalizado? Como é que fica isso tudo? Aí o TSE vai decidir isso na semana que vem. E eu não sei se termina semana que vem não, Mariela. Eu acho que semana que vem um voto primeiro que é o conhecido, que é o voto do relator, que é o ministro Herman Benjamin, que é favorável à cassação da chapa. Eu acho que na sequência deve haver aí pedidos de vista, é um processo complexo, isso deve ficar aí um bom tempo ainda na pauta. O senhor acha, então, que o presidente Michel Temer consegue terminar o mandato, ir até dezembro de 2018? Olha, o que eu enxergo neste momento? O Brasil está passando por um momento realmente delicado. Eu consigo enxergar que a sociedade paranaense, a sociedade brasileira, ela está separando um pouco a crise política da crise econômica. Ela está tentando tocar a sua vida independente da confusão política no país. Tanto está aí que o resultado do PIB foi positivo, 1 ponto percentual, e puxado muito pelo PIB agropecuário. E o Paraná tem uma responsabilidade muito grande aí, o PIB agropecuário 13,4%. Se o presidente tiver o apoio político no Congresso Nacional, ele termina o mandato. Eu acho que isso é possível, lógico, que se não tiver o julgamento que lhe desfavoreça no cenário judiciário, né? Na justiça eleitoral ou em outro lugar.
e está conseguindo tocar alguns pontos de reforma. Lógico, nem todos esses pontos agradam a todos, né? Mas, por exemplo, se você não faz uma proposta de ajuste fiscal, como foi feito com a PEC do teto do gasto, limitando que um governo não pode gastar mais do que arrecada, porque no passado o governo gastava, que é o tal das pedaladas, né, que motivou o impeachment, inclusive, mas vamos deixar a questão do impeachment de fora. Vamos lembrar só que o BNDES emprestou nos últimos 6, 7, 8 anos, 2008 a 2014 mais ou menos, emprestou algo em torno de 750 bilhões de reais a grandes empresas brasileiras ou empresas multinacionais, para comprar empresas aqui ou comprar empresas fora do país, como é o caso da JBS. Não tinha esse dinheiro em caixa. Era o dinheiro do Tesouro que ia para lá e não tinha o Tesouro para repassar 400, 500, 600 bilhões de reais ao BNDES. Então, o governo emitia títulos da dívida pública, que hoje é o melhor investimento. Se você for numa agência bancária e dizer, olha, eu quero fazer um investimento, eu tenho aqui R$1.000, quero fazer um investimento. O que você me recomenda? Sempre é títulos do governo, é a melhor opção, que paga juros de 14%, de 15%, de 18% ao ano e emprestava a 5%. É lógico que o Brasil quebra mesmo. Agora, em paralelo a todas essas confusões envolvendo corrupção, o senhor até já destacou algumas das reformas. O governo propôs a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e também reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, né? São várias reformas. Mas é claro que a que criou mais polêmica foi a da Previdência. A trabalhista também, embora o país hoje é um dos países que mais tem ações trabalhistas, né? E realmente precisa dessa reforma. Agora, com o Temer enfraquecido, porque isso já está evidente, o Congresso vai conseguir votar essas reformas? Olha, vamos lá. Eu acho que o Senado vota a reforma trabalhista na próxima semana. Isso está bem ajustado. A Câmara continuou com a sua pauta, votando inclusive PECs. Votou nessa semana uma PEC e aprovando com maioria absoluta, que é a PEC da vaquejada. Lógico que essa tinha um apelo popular muito grande, né? Mas votou muitas medidas provisórias e assim por diante. A reforma trabalhista, Marielle, não é que o Brasil tem mais ações trabalhistas. O Brasil tem 3, 4 vezes mais ações trabalhistas do que o resto do mundo inteiro. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e o mundo tem 7 bilhões de habitantes e o Brasil tem 2 vezes, no mínimo, mais ações trabalhistas do que no mundo inteiro. Essas leis, né, que envolvem ali o setor trabalhista, não modernizaram, né? Seria mais ou menos essa a ideia, modernizar essas leis também. É que tem o seguinte, olha, você tem uma CLT de 900 e tantos artigos e você tem, paralelamente, OJs, que são orientações jurisprudenciais, e mais súmulas que dão mais de 1.000. Então tem uma legislação construída pelo judiciário nos últimos anos, paralelo, e no Brasil virou uma prática. Você saiu aqui, por exemplo, funcionário da Rádio T, vou dar uma ideia para o funcionário da Rádio T, tá? O Márcio vai ficar bravo comigo depois, Márcio. Mas é o seguinte, o funcionário trabalhou aqui 2, 3 anos, ganhava lá 2.000 por mês, ao todo, durante esse tempo, ganhou lá uns 40, 50 mil de salário durante 3 anos, ele sai e monta uma ação de 50, de 100, de 200 mil reais. Isso era muito comum. Mas ele não tinha férias? Tinha. 13º? Tinha. O pagamento do FGTS estava também. Porque hoje lhe é permitido pedir tudo aquilo que a lei diz que em algum momento que você não tenha direito, você pede. Ele vai lá e pede. A primeira coisa que o juiz faz, com todo o respeito, e eu tenho um carinho muito grande pela Justiça do Trabalho, inclusive são emendas parlamentares minhas também, que ajudaram a construir o fórum aqui de Ponta Grossa no passado. Tem lá o prédio do TRT 9 em Curitiba, foram emendas de bancada e nós que ajudamos, enquanto no Senado, a construir isso, mas não dá para ficar do jeito que está. Aí sabe o que acontece com nossas empresas? Mudam para o Paraguai. As empresas brasileiras mandam fabricar na Ásia com etiqueta brasileira, porque não compensa fabricar. Daí chegamos a 14 milhões de desempregados. Mas, de fato, a reforma previdenciária, Marielle, é a reforma mais polêmica, porque essa mexe realmente com... O senhor é favorável a essa reforma da forma como está sendo apresentada? Não, de forma alguma na forma como está sendo apresentada, mas eu sou favorável a uma reforma previdenciária, sim, é necessário. E a reforma previdenciária não tem que ser para pegar os pequenos salários, o salário mínimo, aqueles menos favorecidos.
ela tem que ser para pegar os grandes salários. Os grandes salários que se aposentam com 15, com 20 anos, com 25 anos de trabalho, ou seja, com 45 anos de idade, se aposentando aí com um salário de 20, de 30, 40 mil reais. E quem suporta isso tudo? É a sociedade. Nós temos que tratar os diferentes de forma diferente, os desiguais de forma desigual, ou seja, os menos favorecidos têm que ser garantidos os seus direitos, não mexer. Agora, aqueles que são os mais abastados, aí, suportados principalmente pelo Estado, esses nós temos que rever. Mas o governo poderia cobrar também dessas empresas que devem muito, né, com a Previdência, como ontem, inclusive, foi uma matéria que é destaque na Gazeta do Povo, falando da JBS, que é uma das empresas que mais deve nesse setor aí de Previdência. Quer dizer, penaliza-se a população, mas esses grandes empresários que devem tanto também deveriam ser penalizados. Olha, Marielle, o governo faz isso. Isso é automático, o governo tem toda uma procuradoria, tem todo um staff de advogados e tal, isso é automático. Se ele não fizer em 5 anos essa cobrança, isso prescreve, e a prescrição é uma forma de renúncia de receita que é proibida pela lei de responsabilidade, e inclusive o governante ele pode responder por ação de improbidade com relação a isso. A questão é que esses processos estão sendo discutidos no judiciário há anos. Estão lá em ações de cobrança, em ações de execução fiscal, e aí os caras usam o dinheiro do próprio governo, né, que o governo empresta para eles contratarem bancas de advogados para segurarem e não pagarem e enrolarem o governo. São aí dezenas de bilhões de reais que o INSS tem para receber, mas isso está no cálculo, com o tempo vai se recebendo, mas não é o suficiente. Anualmente você tem um déficit na Previdência bem maior do que tem de dividendos a receber. Nós estamos conversando com o deputado federal Sérgio Souza, do PMDB aqui do Paraná. E, deputado, o senhor é relator de uma medida provisória que pode impedir a renovação de pedágios no Paraná. Essa é uma situação polêmica. Basta viajar pelas estradas do Paraná para perceber que muitas concessionárias só lucram e, em contrapartida, não fazem o que tem que ser feito, né? São obras, são melhorias nas estradas, e as concessionárias estão trabalhando nos bastidores para prorrogarem esses contratos de pedágio. Afinal de contas, é possível, então, através dessa MP, proibir que esses contratos sejam prorrogados da forma como as concessionárias querem? É perfeito. Essa MP já foi votada no Congresso Nacional. Deve ter sido sancionada ontem, na sexta-feira, e provavelmente será publicada na próxima segunda-feira. Ela trata da renovação das concessões no Brasil, de aeroportos, de ferrovias e de rodovias. No Paraná, o que mais interessa para nós é as concessões rodoviárias. Nós temos 2 modelos no Paraná, ou 2 fases das concessões, das 3 existentes no Brasil, 2 delas estão no Paraná. Uma delas é a da década de 90, que são essas chamadas de Anel da Integração, que tem um dos pedágios mais caros do Brasil, em algumas praças dos mais caros do mundo, inclusive. E temos a segunda fase, que são aquelas rodovias que vêm ali a Regis Bittencourt, que vai de São Paulo a Curitiba, e também a 376, que vai do Paraná, Santa Catarina, 101. E aí, essa segunda fase, pedágio em torno de 2,50 a cada 100 km por eixo. E nessas da década de 90, média R$13 por eixo ou por veículo, que passa numa praça, essa que vai para Foz, passa aqui em Ponta Grossa, que vai para o norte, para o oeste e tudo mais. E temos uma terceira fase de rodovias no Brasil, de concessões, que são essas últimas, feitas em 2013, que a média é R$6 a cada 100 quilômetros por eixo, com obrigação de duplicar 100% em 5 anos. Lógico que tem algumas delas que estão com problema, né? As do Paraná aqui, Marielle, 20 anos quase já se foram. Não se duplicou, ou pouco se duplicou, e não vai se duplicar, porque termina em 2021 as concessões e cobra-se o dobro. Então nós colocamos um dispositivo nessa nova legislação proibindo a renovação dos contratos de pedágio do Paraná, porque o trabalhador, o produtor paranaense não suporta por mais 24 anos pagar uma tarifa de pedágio tão cara como é essa do Anel de Integração. Pode haver aí a devolução ou a relicitação na sequência, aí trazendo as tarifas mais para baixo, ou o Estado, o governo assume fazendo a manutenção com o dinheiro do próprio Caixa. Agora, esse negócio de tarifa de pedágio já foi usado, inclusive, por vários políticos, né? De forma o abaixo eleitoreira, acaba, só que não acabou nada, só subiu, né? Verdade. Esse foi o problema. E você sabe que aí os candidatos, aqueles que assumiam o governo na sequência, né? Aí ficavam lá brigando, não deixavam o DR reajustar de acordo com o contrato, depois perdiam na justiça. Sabe como que eles resolviam daí? Aí tiravam trechos de duplicação, trechos de obras de terceira faixa, assim por diante, para fazer a
para adequar o contrato, para compensar aquilo que não foi dado de aumento no momento adequado. Depois veio o aumento, corrigido e tudo mais, e aí o povo paga duas vezes, né? Porque ficou sem a obra e com a tarifa cara. Deputado, tem uma outra reforma que seria necessária, mas que eu acho até bastante difícil diante da baixa moral de muitos políticos hoje, que é a reforma política. Como fazer uma reforma política com políticos com essa baixa moral que eu citei aqui, sem credibilidade? Políticos teriam legitimidade para fazer uma reforma política? Pois é. Eles fazem bem, né? Para eles, muitas vezes, isso não tenha dúvida de que a maior preocupação dentro do Congresso agora é como se reeleger em 2018. O pessoal está buscando os caminhos do financiamento de campanha, do sistema eleitoral que lhes favoreçam. Então, isso dá para ver essa movimentação muito clara. Até me lembrei agora de você dizendo assim, Marielle, eu aqui nesse estúdio, já há alguns anos, na época eu estava no Senado, nós tratamos desse assunto de reforma política. É que fala-se há muito tempo de reforma política e só sai puxadinho, né? Não sai nada de reforma mesmo. Mas vai ser sempre assim. A legislação sempre ela vai se amoldando de acordo com os costumes das pessoas, né? Mas a reforma política, ela sempre vai estar em discussão. Tem 3 pontos bem adiantados no Congresso Nacional, que é financiamento de campanha, como é que vai se dar esse financiamento de campanha. Eu até sugeri ao relator recentemente de que permitisse que a sociedade por inteiro participasse na forma de doação. Vamos dizer, Marielle candidata a deputada estadual, federal, sei que você adora a política, né? E os partidos deles, inclusive. Mas não para concorrer, só para fazer perguntas para os políticos. Não, mas vamos lá. Imagina mas só que você é uma pessoa que defende determinada causa. Você pode fazer uma campanha defendendo aquela causa, as pessoas que foram adeptas, elas podem patrocinar a sua campanha. Então essa é uma ideia que eu dei ao relator recentemente. Uma outra que nós devemos mudar é a forma de escolher os candidatos, os eleitos na proporcional. Nós provavelmente deve passar o distritão. Paraná, por exemplo, são 54 deputados estaduais, seriam 54 mais votados. Ponta Grossa, quantos vereadores? 23 mais votados. E também há uma proposta de emenda constitucional que chegou do Senado, eu sou membro tanto da comissão especial quanto da comissão da PEC, que chegou do Senado, para discutir tempo de mandato e fim de reeleição e unificação de mandato. Instalamos a comissão semana passada e essa semana, elegendo os seus presidentes e vices. Na próxima semana já começamos a discutir esse texto. Deputado, recentemente, com algumas mudanças que aconteceram nos ministérios, né? Tínhamos o Osmar Serraglio, que também é do PMDB, outro que está envolvido em um monte de confusão aí, polêmica, Operação Carne Fraca. Ele era o ministro da Justiça. E aí o Temer acabou colocando ele para escanteio, e ofereceu o cargo para ele de ministro da Transparência. Ele acabou não aceitando, voltou para a Câmara, tirou o foro privilegiado do Rodrigo Rocha Loures, que também é do PMDB, o deputado conhecido pela mala dos 500 mil. E o seu nome acabou aparecendo aí, até na mídia nacional como um possível nome para ser o ministro da Transparência. Poderia ter aparecido em outra circunstância, né, Marielle? Exatamente. Chega a ser até constrangedor. Constrangedor, né? Porque seria uma manobra, né, para proteger o Rocha Loures. Seria o senhor, o João Arruda ou o Frangão, né? Mas olha, bom você colocar isso. Eu nunca recebi tanta ligação de jornalista e alguns falavam assim, não, em off, só conte para mim, você foi convidado, não foi convidado? Inclusive de alguns aqui do Paraná. E aí eu dizia para as pessoas assim, olha, não houve convite, não houve nem comentário disso, mas como não, eu estou sabendo, vi do Palácio e tal. O que houve foi um deputado de São Paulo, que aqui vou me reservar de não dizer nem o nome e o partido, que se diz muito próximo ao presidente Michel, mas é um cara que fica lá puxando o dia inteiro. Vai ter que falar o nome agora, deputado. E aí ele deu uma entrevista, é só buscar aí, mas ele deu uma entrevista dizendo, olha, a vaga é do Paraná, do PMDB, então tentando se dar de inteligente, mas criou toda uma situação complexa, porque... Não, mesmo que eu não teria nenhuma afinidade com nenhum desses ministérios, da Transparência ou da Cultura, que foram os comentados, né? Apesar de ter sido o relator do Orçamento da Cultura para esse ano, como foi o da Educação e Cultura no mesmo bloco. Segundo, que não é o momento para ser ministro. Eu sou o presidente da Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados, tenho um compromisso muito grande com os paranaenses e em representá-los nas suas causas, sou da base ruralista e tal, e tem muita
muita coisa nós estamos discutindo aí, como Fundo Rural, juros agrícola, a questão do seguro rural. E sou municipalista, recentemente nós aprovamos lá, derrubamos o veto do ISS, né, aumentando os repasses dos recursos ou redistribuindo a nível nacional os recursos para os municípios. E quando que começa a valer isso já, essa redistribuição do ISS? Olha, agora vai para promulgar essa proposta de emenda constitucional e acredito que de forma imediata, porque o ISS já é cobrado, não é um imposto novo, é só uma redistribuição. Então, de forma imediata, ele é concentrado hoje em Barueri, Poá, em São Paulo, por uma série de benefícios que os bancos, as operadoras de cartão de crédito recebem. Então, mas voltando lá na carne fraca, aqui pra gente ficar, na carne fraca não, na questão do serralho, né? Então, assim, eu disse ao governo e aos mais próximos, ao líder do PMDB, eu até chamei ele no mesmo dia para uma conversa e falei, olha, se alguém está pensando isso, é uma santa ignorância. Na época não tinha nem saído a conversa, naquele momento, aquele deputado de São Paulo ainda. Falei, vocês vão lá, fale para o governo, porque isso é um atestado de burrice tão grande. Primeiro que eu acho que jamais um deputado aceitaria para proteger um outro de uma questão de fórum. Mas parece a repetição daquele episódio, né? Que ligava para o ex-presidente e dizia assim, olha, estou mandando um documento aí, se você precisar, você usa, né? Para manter um foro. Imagina que vergonha que não seria isso. A Dilma ligando para o Lula, no caso, né? Eu não faço muito de falar nomes, mas você... Gosta, lembra? É para que o ouvinte se situe na situação, né? Você lembra como é que foi aquela história? Lembro. Você imagina o que viraria no Brasil o comentário se o presidente Michel Temer tivesse feito isso. Mas eu soube que nunca houve nem cogitação por ele nesse sentido. Eleições do próximo ano, deputado, o senhor vai concorrer novamente a uma vaga na Câmara Federal ou vai haver alguma mudança? Não, a tendência é disputar novamente um mandato para deputado federal. A gente tem conversado isso bastante com as nossas bases. Tem uma base muito espalhada no Paraná, concentrada mais na região centro-norte e na região oeste do Paraná, né? Mas a ideia é buscar uma reeleição. Vamos ver, né? Até o ano que vem tem bastante coisa para acontecer. E em relação às eleições no governo do Paraná, alguns nomes já estão sendo, digamos assim, cotados, né, como pré-candidatos, como o caso da vice-governadora Cida Borghetti, o Ratinho Júnior, também o próprio Osmar Dias, né, sendo cotado. E do PMDB, por enquanto, o único nome que se colocou à disposição é o do senador Roberto Requião. Como que vai ficar o PMDB? Acho que eu vou disputar com o Requião a convenção o ano que vem. O que você acha? Você e o Pessutti de vice? Não, como é que é? Não, eu de governador e o Pessutti de senador. Vai dar uma briga boa, hein? Vai. Mas o Requião, ele dissolveu quase todos os diretórios municipais do Paraná e colocou lá os delegados dele. Vai ser bem difícil disputar com ele as convenções. Ele fez uma coisa de maneira a se perpetuar aí no diretório. Por que o PMDB é tão desunido, deputado? Olha, o PMDB é um partido muito grande, né? Eu digo assim, o PMDB não é um partido nacional, tanto que nós não temos candidatos a presidente da República, né? Sempre é por via indireta que chega o PMDB, né? Na presidência da República. Né? Nunca é nas urnas mesmo, assim, pois né? O último que disputou, acho que foi o Quércia, antes dele Ulisses, né? E com votações pífias naquele momento, né? Mas o PMDB é um partido federal. Se você olhar nos estados, o PMDB é muito grande. Pode ver que tem a maior bancada de senadores, a maior bancada de deputados, sempre tem um bom número de governadores, de prefeitos e assim por diante. Então, o Partido Federal, ele quer dizer que cada PMDB é diferente. O PMDB do Paraná é diferente do PMDB de Alagoas, que é diferente do Amazonas, que é diferente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Então, há essa diversidade dentro do PMDB por ser grande, né? Era um movimento no passado e desse movimento já surgiram aí quantos outros partidos derivados do PMDB, inclusive o PT, inclusive o PSDB, e aí vai, né? Só partido bom também, né? Só os melhores. Eu gostaria de agradecer, deputado, Obrigado, a participação Marielle. do senhor aqui, deputado federal Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, aqui no nosso T-News, e um bom dia. Um bom dia a você, Marielle, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com todos vocês. T-News.